Segundo, companheiro Lupe, preservar a memória da organização e da luta dos trabalhadores brasileiros é, na realidade, preservar também a própria história do nosso país. Nosso país, afinal, não foi construído de gabinetes ou em meio às cortes. Foi o suor, o empenho e os ideais dos trabalhadores que conduziram as profundas transformações históricas que moldaram esta nação cada vez mais justa em que vivemos hoje. Nesse sentido, os 80 anos do Ministério do Trabalho representam também os 80 anos da relação entre o Estado brasileiro e toda a classe trabalhadora brasileira. Estou falando de uma relação que nem sempre foi harmônica, que nem sempre foi democrática, mas que sinalizou ao longo dessas 8 décadas os rumos do desenvolvimento nacional. Todas as vezes em que o trabalhador foi tratado como um caso de polícia e não como um ator fundamental em nosso cenário político, portador de direitos e autonomia, nosso país deu passos gigantes para trás. E sempre que o Estado ouviu, respeitou e acreditou na força da classe trabalhadora, o Brasil avançou em termos democráticos, sociais e econômicos. Foi isso que ocorreu, por exemplo, quando os trabalhadores, pela primeira vez, conquistaram seus direitos, ainda no governo Vargas, impulsionando uma imensa transformação em um país cuja realidade social ainda lembrava a do século XIX. Também foi o que ocorreu quando lutaram pela criação da Petrobras ou pela nossa soberania, ou quando impulsionaram o desenvolvimento de nossa base industrial nos anos JK e a ampliação da participação popular durante o governo João Goulart. Os trabalhadores brasileiros sofreram derrotas, como aquela que tirou o Brasil dos trilhos do desenvolvimento democrático em 1964. Mas os trabalhadores foram fundamentais e vitoriosos nas lutas pela redemocratização e ganharam cada vez mais consciência, organização e força para defender seus direitos e o desenvolvimento justo e soberano do nosso país. Mais do que isso, garantir o seu espaço não como espectadores passivos das decisões governamentais, mas sim como efetivos construtores do próprio destino. E não é exagero dizer que, a partir de 2003, o Brasil passou a construir uma nova forma de relação entre o nosso Estado e a nossa sociedade. Hoje, seja na Presidência da República, no Ministério do Trabalho ou em qualquer outra área do governo, a participação dos trabalhadores, dos movimentos sociais e dos mais variados setores da sociedade se dá de forma democrática, institucional e permanente. Nos últimos 8 anos, vários conselhos nacionais foram criados, reativados ou fortalecidos. E em 73 conferências nacionais de políticas públicas sobre os mais diversos temas, tendo quase todas em comum a participação do trabalhador, proporcionaram um verdadeiro mutirão democrático que balizou a atuação do governo federal. Não é por acaso, portanto, que o aprimoramento da participação social foi acompanhada por uma inédita valorização do trabalho e da renda. Como disse o Lupe, foram criados, chegaremos ao final do ano, com mais de 15 milhões de trabalhadores com carteira profissional assinada em 8 anos, com crescimento da massa salarial, para o Paulinho nunca mais reclamar, e ganhos efetivos nos reajustes sempre acima da inflação. Aqui é um dado importante para quem viveu o trabalhismo a vida inteira. Eu fui dirigente sindical nos anos 70 e nos anos 80. Está aqui o Medeiros, que também era. E eu, Medeiros, toda a vida que eu fiquei no sindicato, eu nunca consegui fazer um acordo tendo ganho real de salário. A gente fazia greve de 10, 15, 20 ou 30 dias e quando a gente ia fazer acordo, a gente se contentava em não perder tudo aquilo que a inflação estava comendo. E faz exatamente 8 anos, Lu. 8 anos.
que 90% dos sindicatos de trabalhadores deste país conseguem fazer acordo com o ganho real de aumento de salário. É importante lembrarmos aqui, Lupe, uma frase do nosso querido companheiro, engenheiro Leonel de Moura Brizola, um dos grandes líderes brasileiros que tão bem representou ao longo de sua vida os ideais trabalhistas do desenvolvimento, da justiça social e da soberania do nosso país. Dizia o Brizola: em países como o nosso, não há desenvolvimento sem mobilização, não há desenvolvimento sem colaboração popular. Do contrário, é elitismo. E afirmava: é o nosso povo organizado em mil formas, ajudando, colaborando, que construirá o desenvolvimento com suas próprias mãos. Essa construção está felizmente acontecendo nos dias de hoje. E esse centro, que com toda a justiça homenageia Brizola, expressa o vigor e a permanência dos ideais dos trabalhadores brasileiros. Meus queridos companheiros e companheiras, companheiro Laguna, tem uns mosquitos aqui, Laguna, vem tanta gente na frente para ver isso aqui. Isso é porque é final de mandato, viu? Eu queria dizer, não sabe? Você que pensa, meu filho. Os mosquitos aqui em Brasília sabem muito, ó. Companheiro Lupe, eu penso que muitas vezes quem acompanhou a relação entre PT e PDT, entre Lula e Brizola pela imprensa, certamente não tem noção e não tem compreensão de quantas coisas nós tínhamos em comum. Muitas vezes o que aparecia era só a divergência. E eu tive o prazer, Lucas, de conviver no meio de Brizola, de Arraes e de João Amazonas. Eu tive o prazer de separar brigas de cadeiradas nos comícios, de bandeiradas, por conta do parlamentarismo ou do presidencialismo. Eu tive o prazer de compreender como duas grandes lideranças, como Brizola e Arraes, e por serem grandes, sabe, tinham problema de relacionamento muito forte. Ou seja, eram duas figuras importantes que se respeitavam, mas que eram tão fortes, cada um com a sua visão de Brasil, cada um com a sua representatividade regional, que eles terminavam às vezes dando a impressão que eram mais adversários do que aliados. Eu tive o prazer, eu não sei se foi tanto prazer, quando eu fui ao Rio de Janeiro, pedir para o Brizola me apoiar no segundo turno das eleições de 89. Eu não lembro, mas lá estava o Brizola, estava o finado Brandão Monteiro, estava, não sei se o Vivaldo Barbosa, não sei, estava o Noel Rodas, o Noel de Carvalho, e eu lembro que eu fui avisado por um companheiro do PDT: olha, você vai entrar, o Brizola vai estar muito nervoso, agora é importante ter paciência.